Olá, gente bonita de Deus, eu sou Eurípides Mendes e eu gostaria de compartilhar algo com você. Há um tempo atrás eu estava ministrando em Brasília e eu conheci assim, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, que foi o Gustavo Paiva. E a gente estava almoçando junto numa manhã de domingo e ele me disse algo muito interessante a respeito do trabalho, a respeito do povo judeu em relação ao trabalho. Ele me disse que na cabeça de um judeu, adorar a Deus, cantar músicas, entoar canções, em última instância, cantar, entoar canções, louvar, dançar, em última instância isso é louvor. Para um judeu, louvor a Deus está diretamente ligado a trabalho. E é interessante que a ordem de Deus ali para Adão em Gênesis 2,15 é cultiva e guarda o jardim que eu coloquei você para trabalhar. Quando você olha para esse cenário onde Deus ele cria o homem do pó da terra, onde Deus sopra o fôlego da vida no homem, geralmente, se nós fôssemos Deus, eu costumo falar que se a gente fosse o criador do homem, a primeira coisa que a gente ia falar para o homem, para a sua criatura é: me adore porque eu sou o seu Deus. Sabe, irmãos, Deus não tem crise de ser adorado. É curioso que a impressão que a gente tem é que Deus tinha que mandar o homem adorá-lo. Deus não pede adoração. A primeira coisa que Deus fala para o homem é: trabalhe, cultive, porque é trabalhando que você me adora. E quando eu olho para isso que eu ouvi de Gustavo Paiva, que ele diz que o judeu olha para o trabalho como a maior expressão de adoração a Deus, eu só lembro do Adão, que Deus fala justamente para ele: Adão, quando você trabalha, você me adora. Será que a gente tem consciência de quando a gente está lá no nosso ambiente de trabalho, quando a gente está lá exercendo aquilo que a gente foi chamado para ser, aquilo também é uma adoração a Deus? Eu não sei se você sabe, mas uma das principais características da reforma protestante foi justamente trazer a ideia de que tudo que a gente faz na sociedade é uma forma de expressar o caráter de Deus. A história conta que quando alguém ia comprar uma cadeira, e ele olhava embaixo da cadeira, no acabamento onde ninguém enxergava, justamente que se a cadeira fosse bem feita na parte de baixo, é porque ela foi feita por um protestante. Será que nós expressamos Deus no nosso trabalho? Voltando ao texto de Gênesis 2,15, é interessante que antes de Deus dar uma esposa para o Adão, ele deu um trabalho para ele. E quando Deus chega para esse Adão e fala: não é bom que o homem esteja só, eu pergunto para você: que homem? Que homem? O homem que tinha fôlego de vida dentro dele e o homem que trabalhava, porque o homem que não tem fôlego de vida, não tem propósito, trabalho na vida, é bom ficar sozinho. Tem gente que arrebenta a vida da outra pessoa justamente porque não tem trabalho na vida. Sabe, irmãos, eu aconselho casais e, sinceramente, um dos maiores problemas que a gente enfrenta no aconselhamento de casais, principalmente no que diz respeito às mulheres, é reclamar que casou com um homem preguiçoso. O trabalho é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Como eu disse, pelo fato de eu trabalhar com aconselhamento, eu não sei se você sabe, uma das características principais de uma pessoa emocionalmente adoecida é a preguiça. Gente emocionalmente doente é preguiçoso. Mas você pode perguntar para mim, mas lá em Gênesis 3,19 diz que Deus amaldiçoou o homem com o trabalho. Não, Deus não amaldiçoou o homem com o trabalho. A maldição não é o trabalho, o texto diz: do suor do teu rosto comerás. A maldição não é o trabalho em si, a maldição é a ausência do propósito no trabalho. Quando você trabalha só por cansaço e não sabe exatamente o propósito pelo qual Deus te deu essa profissão. Trabalhar somente pelo dinheiro e não pelo princípio, não pela virtude e não pelo propósito pelo qual Deus te deu esse trabalho. Como vocês sabem, eu sou missionário da Jocum. E lá na Jocum nós temos o período da manutenção.
E é interessante que a maioria das pessoas, quando você fala que elas vão pro horário de trabalho, eles já viram a cara, cantam até aquela musiquinha lerê, 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 porque a ideia do trabalho é a ideia de escravidão. Por quê? Porque a gente tem uma mente escrava. Infelizmente, amado, nós estamos falando de uma geração que não olha para o trabalho como um princípio de expressar o caráter de Deus. Detalhe, um dos momentos que Deus mais fala comigo é quando eu estou trabalhando. É quando eu estou exercendo um trabalho manual, é quando eu estou produzindo alguma coisa, quando eu estou cuidando de alguma coisa, é quando eu estou exercendo aquilo pelo qual Deus falou comigo. Eu, particularmente, essa é a minha experiência. Deus fala mais comigo trabalhando do que quieto orando. E você? Quando você olha para a sua vida pessoal, para o seu trabalho, qual é o momento que Deus mais fala com você? Você consegue ouvir Deus quando você está trabalhando? Comente aí. Tem até uma brincadeira que a gente usa na Jocum. Quando a gente trabalha, Deus não fala, Deus grita. Tem um princípio na Bíblia em relação ao trabalho que é a eficácia. Geralmente quando a gente fala a respeito de trabalho, a maioria de nós associamos trabalho à eficiência. E a Bíblia não fala de eficiência em relação a trabalho, a Bíblia fala de eficácia. O que seria a diferença entre eficiência e eficácia? Eficiência é a pessoa certa fazendo a coisa certa. Mas você sabe o que é eficácia? Eficácia é a pessoa certa fazendo a coisa certa com a motivação certa. E eu entendo que essa é a essência do princípio que Deus quer nos comunicar em relação à nossa profissão, ao nosso trabalho. A eficácia que Deus quer operar através da sua vida. Não basta você saber trabalhar, não basta você ter a ferramenta correta, você tem que ter o coração correto. Você tem que ter um coração que sabe que Deus está usando desta profissão para comunicar a virtude dele. Nós vivemos num tempo onde a maioria dos pais motivam seus filhos à vocação, ao trabalho, com o princípio do salário. Esta é a maldição do trabalho. A maldição do trabalho não é o trabalho, é o salário. Então muitas das vezes você chega com o seu filho e ele quer ser um assistente social, ele quer ser um bibliotecário, ele quer sentar numa mesa e falar de livros. Você fala a seguinte frase: menino, isso dá dinheiro? Será que isso vai produzir dinheiro na sua vida? Sabe, meus irmãos, é muito forte o que eu vou falar para você, mas a gente está criando uma mente prostituta nos nossos filhos. Os nossos filhos entendem que a vocação que Deus deu para eles tem a ver com dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem trabalho. Isso é a eficácia. Eficácia é você saber que Deus te chamou para fazer alguma coisa, é saber que você tem capacidade, mas é entender que existe uma motivação certa. Quando Paulo vai falar a respeito de trabalho lá em Efésios 4, ele diz a seguinte coisa: aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Para quê? Para acudir o necessitado. O Paulo fala sobre trabalho, mas o Paulo fala que o verdadeiro sentido na vida de um cristão, quando ele trabalha, é para socorrer alguém. Isso é eficácia. Trabalho tem que ter propósito. E eu gostaria de finalizar esse vídeo contando uma história de uma pessoa. Certa vez eu fiquei sabendo de um pastor que estava num congresso e uma moça chegou pedindo oração e disse o seguinte: pastor, o senhor poderia orar para mim? Porque o meu sonho é ser odontóloga, o meu sonho é fazer uma faculdade de odontologia, mas eu não tenho dinheiro. E ele orou com aquela pessoa e falou assim: olha, eu declaro na sua vida que você vai conseguir concluir, fazer a sua faculdade, e Deus me mostra que você vai fazer a tua faculdade. E ela falou: não, pastor, eu quero fazer, até porque eu fiz um propósito com Deus, que quando eu me formar como dentista, todo mês eu vou dar um tratamento dentário para um missionário. Querido, depois de muito tempo esse pastor reencontrou essa moça, depois de 10 anos ele reencontrou essa moça. Ela já estava formada, ela era uma excelente odontóloga, mas escute, frustrada, decepcionada, e ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu até concluí minha faculdade, porque o senhor profetizou na minha vida, mas hoje eu me encontro cansada, desanimada, frustrada com tudo. E ele lembrou da palavra, ele lembrou do compromisso. Ele falou: você lembra o compromisso que você fez com Deus? Você falou que se um dia Deus te desse uma faculdade,
você ia dar um tratamento dentário por mês para um missionário. Você tem feito isso? Ela pensou, pastor, eu nunca fiz isso. Percebe, meu irmão? Quando o seu trabalho não tem propósito, quando você não escuta o que Deus tem como propósito no seu trabalho, o seu trabalho vira cansaço. Isso vira um fardo na sua vida. Então eu pergunto para você, você entende que Deus colocou você nessa profissão para ser alguém nessa sociedade? Eu vivo numa geração, amado, que acredita que vocação é pastor, cantor e pregador. Se você não canta, se você não prega, se você não faz alguma coisa na igreja, você não tem vocação. Não, meus irmãos, vocação é tudo aquilo que Deus pediu para a gente ser nessa sociedade. O propósito que Deus quer que a gente seja nessa sociedade. O nosso trabalho precisa ter sentido nessa sociedade. Eu gostaria de ler um texto de Eclesiastes 5,19 que diz o seguinte: é Deus que concede prosperidade e bens a alguém. E Ele concede também a capacidade do homem desfrutar do seu trabalho. E principalmente, ser feliz com o trabalho que tem. Isso é presente de Deus. Eclesiastes 5,19. Escute Deus no seu trabalho. Conheça o propósito de Deus na sua vocação. E eu tenho certeza que você vai ser a pessoa certa, fazendo a coisa certa, pelo motivo certo. Gênesis 28,2 diz o seguinte: do fruto do seu trabalho comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Sabe, se tem algo que o homem ama, e principalmente a figura masculina, se existe algo que o homem tem prazer, é saber que o trabalho dele está produzindo fruto. O homem, ele gosta de saber que o trabalho dele está gerando algo para a vida dele, gerando algo para a família dele. É claro que eu não estou falando dessa geração, como eu acabei de falar para vocês, extremamente adoecida. Hoje, infelizmente, a marca da figura masculina hoje é a preguiça. Se eu colocar 10 mulheres aqui, posso falar uma coisa para você? 9 vão reclamar que não conseguem carregar um casamento nas costas por conta de um homem preguiçoso. Um homem saudável, emocionalmente, espiritualmente, é um homem que trabalha. Quando você olha para o povo de Israel, quando Deus fala para aquele povo sair do Egito, é interessante que o que marca a saída daquele povo é eles poderem trabalhar e ver o fruto do trabalho deles. Por quê? Porque tudo que eles trabalhavam ficava na mão de Faraó. E eles queriam louvar a Deus com o trabalho deles na terra prometida. Tanto é que quando eles chegam diante da terra prometida, o que eles trazem para provar e para evidenciar a promessa de Deus é um fruto, uma uva, para mostrar para nós que o trabalho precisa ter fruto. Eu até costumo falar que equivocadamente a gente acha que o propósito de Deus na vida daquele povo é dar maná para aquele povo. Não, meu irmão, maná foi o recurso que Deus teve com um povo rebelde. Maná é comida de rebelde. Maná é a comida de um povo que ficou murmurando e teve que comer aquela comida durante 40 anos. O propósito de Deus não era dar maná para o povo. O propósito de Deus, sabe o que era? Fazer o povo trabalhar, e colher o fruto do trabalho deles. Maná é essa ideia da gente ficar olhando para o céu, achando que as coisas vão cair do céu. Escute, amado, o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente trabalhe, cultive e receba o fruto do trabalho. E não ficar esperando que Deus mande comida do céu. A comida do céu é a comida do rebelde. O pão que cai do céu, a codornize que cai do céu, é a comida do povo que está lá rebelde no deserto. Como eu disse, o propósito de Deus é que a gente trabalhe. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, porque fazendo isso, esse vídeo vai alcançar outras pessoas. Beijo no coração, a graça e a paz, querido.